ao canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver as 15 questões mais quentes de matemática que eu acredito, que eu entendo, caíram no Enem de 2018. O videoaula que vocês vão assistir agora contém a primeira parte, ou seja, 8 questões dessas 17. Vamos para a primeira. A questão número 151 diz o seguinte: o salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza 6 saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota de partida, que é o grau de dificuldade de cada salto. Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das 6 notas recebidas. O atleta de número 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos 3 primeiros lugares até aquele momento. Então nós temos um quadro, os 3 atletas que estão em primeiro lugar, nos primeiros lugares são atleta 3, 4 e 8, com 829, 825,2 e 824,2 pontos, enquanto ele está com apenas 687,5 antes desse salto. Ele prefere decidir com o seu treinador que salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. No quadro 2 temos lá tipos de salto: T1, T2, T3, T4 e T5, com seus graus de dificuldade: 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 e 3, e a estimativa de soma dos juízes, das notas dadas pelos juízes. E o último quadro, a probabilidade dele conseguir obter a nota. O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é o do tipo, vamos ver qual tipo é o correto. O que se quer? Qual o tipo de salto escolhido pelo atleta para ter maior probabilidade de alcançar o primeiro lugar? O que se tem? O quadro 1 ilustrando as notas obtidas por 4 atletas. O quadro 2 ilustrando as notas de partida, ou seja, o peso de que cada salto terá considerando o seu grau de dificuldade. E são 6 tipos de salto com suas probabilidades de êxito. Vamos à resolução. O atleta de número 3 está no primeiro lugar, já completou seus saltos e possui 829 pontos contra 687,5 pontos do atleta número 10. Existe, portanto, uma diferença de 141,5 pontos que deverá ser ultrapassada para que o número 10 consiga ganhar a prova. Análise de cada um desses 5 tipos de salto. Como é que vamos analisar? Vamos pegar o grau de dificuldade, que está aqui, ó, essa tabela aqui, nota de partida, vamos multiplicar pelo número de juízes e vamos multiplicar pela probabilidade que ele tenha de êxito. Então vamos lá. O primeiro salto seria 2,2 vezes 57 juízes, vezes, que dá 112,55, tá certo? E vezes o percentual de 0,9734 vai dar 130,48. Então, se ele tentar o primeiro salto, a probabilidade dele atingir o adversário não vai ser alcançado, porque a diferença teria que ser 141,5 pontos, ele vai obter apenas 130,42. O segundo salto, usando o mesmo critério, pegamos a nota de partida, 2,4, multiplicamos pela estimativa de soma dos juízes, que é 58, vezes a probabilidade, 93,74, que é 0,9374. Efetuando essa conta, nós vamos achar, aqui, 133, o segundo salto, 130,48, o primeiro, 112,53. O terceiro salto, que seria 2,6 vezes 55 vezes 91,88, nós vamos encontrar 133,33, 131,38. E o quarto salto, fazendo essa mesma conta, 133,53. E finalmente o quinto salto, 138,87. Muito bem. Nenhum deles alcançou o 141,5. Porém, um deles é o que chegou mais próximo. Qual deles que chegou mais próximo? É o que está na resposta E, o salto quinto. Por quê? Porque dentre dessas 5 possibilidades, foi a que atingiu, chegou mais próxima de 141,5.
Ele vai alcançar o 141,5? Não, mas ele tem uma probabilidade de alcançar. Por que ele tem essa probabilidade? Porque ele tem apenas 87% de probabilidade. Se ele subir desses 87 para 91, 92, ele atinge e consegue superar o adversário. Ficou claro? Então, essa questão são duas análises que temos que considerar. Primeira análise, qual que está mais próxima do objetivo. E segundo, se ele tem ainda algo a mais, porque estamos trabalhando com 87% de probabilidade, que é a menor das probabilidades dos outros 4 saltos, porque tem realmente maior dificuldade, mas é somente com esse 5º salto que ele vai ter condições de alcançar o adversário. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018 também, a questão 175 diz o seguinte: um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos em que os ônibus passam pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu, e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6 horas e 21 da manhã é no máximo, então são dadas 5 alternativas, vamos ver qual é a correta. O que se quer, qual é a máxima probabilidade de que em alguns dias de fevereiro o rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6 horas e 21 minutos. O que se tem, o rapaz nos 21 dias letivos de fevereiro nunca chegou antes das 6h15 no ponto de ônibus. Nesse período observou que 6 horas e 21 foi o horário que mais se repetiu. E a mediana do conjunto de dados da pesquisa foi 6 horas e 22. Então vejam bem que essa questão ela é muito interessante porque ela revisa e quer saber do aluno o conceito que ele conhece de média, mediana e moda, né? Então vamos lá. O que é o conceito de moda? Moda é aquele elemento de um conjunto de dados, moda, que mais se repete, que aparece o maior número de vezes, ok? Então, nesse caso, pelo que o exercício falou no enunciado, o que mais se repetiu foi exatamente 6 horas e 21. Então, 6 horas e 21 é a moda. Então, ele deve ter ocorrido pelo menos 2 vezes, 2, 3, 4 vezes, não se sabe exatamente ao certo, vamos ver na continuidade da resolução. O que mais se sabe ainda? Que a mediana do conjunto de dados foi 6 horas e 22. Vejam bem, o conjunto de dados se refere a um universo, a um espaço amostral de 21 dias letivos, é um número ímpar. Se nós ordenarmos dos menores horários até o maior horário que ele chegou no ponto de ônibus, a mediana é exatamente o único ponto médio, que estaria na 11ª colocação. Teria 10 para baixo dela e 10 para cima. Então, a mediana, 6 horas e 22, está exatamente no ponto médio. Ok? Muito bem. Então, e sabemos também que, pelo enunciado do exercício, o primeiro termo dessa série crescente é 6 horas e 15, porque ele nunca conseguiu chegar antes das 6h15. Então, o primeiro termo é 6h15. Ok? Então, vamos lá. Então, só repetindo aqui, então, se 6 horas e 21 é o horário de maior frequência, então esse valor é a moda da série de dados. Se a mediana é 6 horas e 22 numa série de 21 dados, então 6 horas e 22 é o 11º e único termo dessa série, ímpar. Portanto, existem 10 valores distintos acima e 10 valores abaixo de 6 e 22. Se esse rapaz nunca chegou antes das 6h15, então esse é o primeiro termo desta série. Assim, um exemplo do início até a mediana seria 6h15, 6h16, 6h17, 6h18, 6h19, 6h20, e repetiria várias vezes 6h21, tá certo? Até chegar no termo 6h22, que é o 11º termo. E daí em diante, 6h23 e assim por diante. Muito bem, esse é um exemplo. O que o exercício quer, afinal de contas? Ele quer a máxima probabilidade. Ou seja, ele quer saber, para sabermos qual é a máxima probabilidade, nós vamos saber qual é a mínima moda desses 6 horas e 21, ou seja, quantas vezes os 6 horas e 21 ocorreu. Por quê? Vamos analisar. Vamos analisar. Nesse exemplo, consideramos o número máximo dos termos da moda como sendo 4. Vejam, nesse exemplo, consideramos 4, que é 1, 2, 3 e 4.
Por que seriam 4? Porque nós estamos imaginando que nenhum termo aqui se repete a partir do 6 e 15. 6 e 15, 116, 117, 118, 119, 6 e 20. Poderia repetir? Poderia. Por quê? A moda, ela será no mínimo 2 termos, mas pode ser 3, pode ser 4. Ou seja, então, poderia um desses aqui repetir por 2 vezes. Por 2 vezes, ok? Se repetir por 2 vezes, ao invés de ter 4 termos, eu teria apenas 3 termos, ok? Ah, mas e se fosse uma moda com apenas 2 termos? Olha, se fosse com 2 termos, eu poderia correr um risco de eu ter aqui, ó, 6 e 16 repetido 3 vezes. E aí não seria mais a moda. Então, a menor moda possível é ocorrer 3 vezes 6 e 21. 3 vezes 6 e 21, ok? Então, se encontrarmos a probabilidade máxima, teremos que considerar a moda mínima, que seriam apenas 3 termos, visto que um dos termos anteriores, a 6 e 21, poderiam ser duplos, ok? Portanto, se dos 10 termos abaixo da mediana, 6 são 6 e 21, então existirão 7 possibilidades favoráveis em 21 termos. Portanto, a probabilidade máxima será 7 sobre 21, que é a alternativa D, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 158 diz o seguinte: os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com os pesos 20, 10, 30 e 40% respectivamente. No final do semestre precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50 respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado são dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? A quantidade mínima de pontos que um estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado. Notas obtidas nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50. Qual o peso dessas avaliações? 20%, 10% e 30%, respectivamente. E o peso da 4ª avaliação é 40%. Portanto, trata-se de média ponderada. A média final será ponderada. E para ser aprovado, o aluno tem que ter uma média superior ou igual a 60. Vamos lá, a resolução. Cálculo da média ponderada dessas 4 avaliações. Como é que eu calculo a média ponderada? Eu pego cada um dos termos desse conjunto, multiplico por seus respectivos pesos e depois somo e divido pelo total dos pesos, ok? Então vamos lá. Então os pesos são 46, 60, perdão, os pesos são 20, 10 e 30, tá certo? Então 20 com 10 são 30, com 30 60 e a 4ª nota 40, totalizando então 100%. Ou seja, os pesos poderiam ser 2, 10, 3 e 4, tá certo? Num total de 10 pesos, poderíamos raciocinar assim. Mas vamos lá. Então a média seria então a primeira nota multiplicada pelo seu peso, que é 20%, ou 0,2, né? 20% é 20 sobre 100, significa 0,2. Então, essa nota vezes 0,2, mais 60 vezes 0,1, que o segundo peso é 10%. A terceira nota, 50 vezes 0,3, e essa 4ª nota, que é a incógnita, com peso 0,4. E isso tem que ser superior ou igual a 60. Bom, então se desenvolver esse cálculo aqui, 0,2 vezes 46, 0,2 vezes 46, vai dar 9,2, 60 vezes 0,10 vai dar 6, 50 vezes 0,3 vai dar 15 e 0,4 vezes N4 vai dar 0,4 N4. N4 é a nota 4ª que nós estamos querendo saber. Então, e dividido por 1, que é 100%, né? 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4 vai dar 1, é o peso total. Isso tem que ser maior ou igual a 60. Bom, portanto, 0,4N2 tem que ser maior ou igual. Eu passo, então, essa soma aqui, ó, esta soma aqui, que vai dar 30,2 para o segundo membro. Vai ficar 60 menos 30,2. Portanto, 0,4N4 é 60 menos 30,2, que vai dar 29,8. Dividindo por 0,4, eu acho que o N4, essa nota tem que ser maior ou igual, já que isso é uma inequação, né? 74,5, que é a resposta alternativa C. Ok? Vamos para a próxima. Também nesse mesmo ano, a questão 155 diz o seguinte: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se
X centímetros na vertical. A cada metro na horizontal, X centímetros na vertical. É uma rampa inclinada com formato triangular. Disse nesse caso que a rampa tem inclinação de X%, como no exemplo da figura. Temos a figura aqui, olha, 1 metro seria a base do triângulo e 20 centímetros a altura do triângulo, e a inclinação seria 20%, que é 20 centímetros dividido por 100 centímetros, ou seja, 20 sobre 100 é 20%. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então aqui está a rampa, tá certo? Ela tem 2 metros de altura e está distante 8 metros da garagem, tá? E tem aqui essa rampa inclinada, ok? Então, 2 dividido por 8 dá para nós acharmos a inclinação dela, ok? Vamos lá. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%, no máximo 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, ou seja, estiver fora desse padrão, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Por que tem que manter o comprimento da base da rampa? Porque a distância da garagem até o portão é fixa, né? O terreno delimitou essa distância, então são 8 metros, ok? Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado, mantido ou rebaixado. Vamos ver a resolução. O que se quer? Verificar se o nível da garagem atende o requisito das normas municipais sobre rampas. O que se tem? Uma norma técnica estabelecendo declividade máxima de 20% para a rampa. Distância entre garagem e portão, 8 metros. Desnível entre rua e garagem, 2 metros. Desnível máximo estabelecido pela norma é a inclinação, que é de 20%. Portanto, H sobre 8 tem que ser igual a 20% no máximo, né? Não pode ultrapassar 0,20. Então vamos imaginar a questão de limítrofe, que seria 0,20 ou 20%. Então, se H sobre 8 é 20, 0,20, então H é igual a 8 vezes 0,20. 8 vezes 0,20 dá 1,60 m. A altura dessa rampa, 1,60 m. Portanto, o nível da garagem deverá ser elevado de 2 menos 1,60, que é 40 centímetros, porque nós tínhamos um nível total de 2 metros, tá certo? Se eu não elevasse esse nível, o que iria acontecer? Esse percentual de inclinação seria muito maior que os 20% estabelecidos. Então tem que subir 40% o nível da garagem. Resposta A, elevado em 40 centímetros, ok? Nesse mesmo ano, a questão 176 diz o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Isso significa o quê? Significa que nesse mapa, se eu traçar 1 centímetro, a escala real será 58 milhões de centímetros. Se for 1 metro, seria 58 milhões de metros, ou 58 mil quilômetros. Tá certo? Ok? Então essa é a relação, essa é a noção de escala, é a relação entre o comprimento do chamado modelo pelo comprimento real, o chamado também de protótipo. Então vamos lá. Então temos um mapa aqui, temos uma distância, tá certo? X, que é o exercício que vai querer saber dele. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então no mapa a distância é 7,6 centímetros, essa distância aqui. A medida real em quilômetros desse segmento de reta, a medida real então na distância real do tesouro até esse ponto considerado, são quantos metros ou quantos quilômetros? Vamos lá. Sabemos que no mapa é 7,6 centímetros. O que se quer? A medida real, vamos chamar comprimento do protótipo, LP, do segmento de reta desenhado no mapa. Vamos chamar esse segmento de reta de LM, comprimento do modelo. O que se tem? A escala do mapa. A escala é 1 para 58 milhões. Traço feito no mapa, que é o modelo, 7,6 centímetros, ou 7,6 vezes 10 a menos 2 metros, trabalhando em metros. Vamos à resolução.
A escala é comprimento do modelo pelo do protótipo. Portanto, o protótipo, se eu quiser isolar aqui, ó, vale o modelo dividido pelo LR. Ó. Se eu isolar o protótipo, passando para o primeiro membro da igualdade, fica LR vezes LP igual a LM, passo o LR para o segundo membro, LP, LM sobre LR. Ok? Então, tenho agora o comprimento do protótipo em função do modelo e da sua escala. Então, vai ser 7,6 vezes 10 a menos 2 dividido pela escala. A escala é 1 dividido por 5,8 vezes 10 a sétima. Quando eu divido um número 1 sobre alguma coisa, o denominador do denominador passa a ser numerador. Portanto, o comprimento do protótipo vai ser 5,8 vezes 10 a 7 vezes 7,6 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Esse cálculo vai dar 4,4 vezes 10 a sexta metros, ou seja, 4.400 quilômetros, tá certo? Seria 4.400 metros, 4 quilômetros, né? Ou 4.400, está aqui já a resposta, 4.408 quilômetros. Portanto, a resposta A é a resposta correta, 4.408 quilômetros, já que a medida real em quilômetro, que é o que o exercício pede. Ok? Vamos para a próxima. Também nesse mesmo ano, a questão 153 diz o seguinte: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Então nós temos aqui o chafariz, esse círculo menor, e o passeio no círculo maior, tá certo? São concêntricos porque o centro do círculo do chafariz e do passeio coincidem aqui, estão no mesmo centro, ok? E aqui temos o acesso à praça por essas quatro saídas aqui. Temos a praça. Vamos lá. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro faz a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Então tem a figura aqui, ó, ele traçou dois pontos entre A e B, essa distância mediu o quê? 16 metros. Com isso obteve a medida do segmento de reta. Ok? O chafariz, ó, essa parte interna, está totalmente cheia d'água, ele não podia entrar para se molhar e medir. Então ele fez uma medição exatamente numa reta tangente a esse círculo que está o chafariz. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeios em metro quadrado. Ou seja, ele calculou essa área do passeio, que é essa área que envolve o círculo do chafariz. Tá? A medida encontrada pelo engenheiro foi. Então vamos à resolução. Interessante essa questão, hein? O que se quer? A medida da área do passeio em metros quadrados calculada pelo engenheiro. O que se tem? Círculos concêntricos que definem a praça do chafariz. O passeio resultante da diferença entre as áreas desses círculos concêntricos. O círculo maior menos o círculo menor resulta na área do passeio. O segmento de reta AB mede 16 metros e AB tangencia a circunferência de raio menor e seus extremos estão na circunferência maior. Então aqui ó, eu fiz um desenho para ilustrar a figura aqui. Como esse ponto é concêntrico, né, o centro dos dois círculos é o mesmo, chamamos de ponto O, tá certo? Então nós temos um triângulo aqui, o que? Isósceles, tá certo? OR, e aqui essa distância 16 metros, 8 e 8. Tem um triângulo, portanto, isósceles. E esse aqui, R, é o raio, né, R pequeno, do círculo menor, ou seja, do chafariz. Então o chafariz tem raio Rzinho. Então vamos lá para a resolução. Os pontos A e B pertencentes à circunferência de raio maior, R grande, são vértices de um triângulo isósceles. Ok. Com o seu terceiro vértice no centro O das circunferências concêntricas. Então esse é um triângulo isósceles, como nós falamos, é que o raio R maior, que é o raio do passeio, o raio maior. A projeção vertical do centro O sobre o segmento de raio AB forma um triângulo retângulo de catetos R e R grande, R pequeno e 8, melhor dizendo, e hipotenusa R grande. Então R é um dos catetos, 8 é o outro cateto e R grande é a hipotenusa. Ou seja, eu tenho uma relação entre os raios do passeio e do chafariz.
Né? Se a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, então R2 menos R2 pequeno é igual a 64. Está aqui, ó. Por Pitágoras, R ao quadrado é igual a R2 mais 8 ao quadrado, logo R2 menos R2 é igual a 64. A área do passeio, portanto, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. A área do círculo maior é πr ao quadrado, a área do círculo menor é πr pequeno ao quadrado. Posso colocar o π em evidência, vai ficar R grande ao quadrado menos R2 pequeno ao quadrado, que nós já vimos vale 64, portanto, πr ao quadrado vai valer 64π. 64π, ok? Resposta D. Resposta D. Muito interessante essa questão. Aparentemente não foi dada nenhuma outra informação, não sei essa, e com essa simples informação foi possível que o engenheiro achasse a área do passeio. Vamos para uma questão interessante, pode cair novamente. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 139 diz o seguinte: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, banco 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, I e J. I é o número de linhas, J é o número de colunas da matriz. I varia de 1 até 5 e J também de 1 até 5. Nesse caso, então, é uma matriz proporcional, o número de colunas é igual ao número de linhas. 5 linhas, 5 colunas. E o elemento genérico, a índice J, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhões de reais. Ou seja, um termo genérico dessa matriz significa a soma de todas as operações feitas por TED nesse banco. Observe que os elementos A e I igual a zero. Por quê? Uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Então, uma transferência de um banco I1 para o banco 1, dele para si próprio, não existe. Então, é zero. O banco 2 para o próprio banco 2 é zero. Então, observe que essa diagonal central aqui, ó, toda ela é zero. A11, A22, A33, A44, A55. Que seriam transferências entre o próprio banco, o que não caracteriza uma TED. Uma TED é transferência de um banco para outro banco, ok? Muito bem, então essa é a matriz que vai ser utilizada para análise. Essa é a matriz para essa análise. Muito bem. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TEDs é o banco 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos ver a resolução. O que se quer? Qual dos 5 bancos transferiu a maior quantia via TED? O que se tem? 5 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, que transferiram valor via TED entre si, dispostos em uma matriz 5 por 5, onde cada termo A e J significa valor transferido do banco I para o banco J. Observar que a I igual a zero, não há transferência de um banco para si mesmo. Vamos à resolução. Se cada linha I é composta pelos valores transferidos desse banco I para o banco J, então a soma dos termos de cada linha I da matriz corresponderá ao total repassado pelo banco I. Exemplo, o banco 1, nós temos aqui, né, na linha do banco 1, nós temos esse zero, já não conta, começando com 2022, 2022, dá um total de 6. Então o total de transferências do banco 1, a partir do banco 1, foram 6 milhões, né, já que esse dado aqui é em milhões. Já o banco 2, na linha 2, as duas primeiras não existem. O primeiro não houve transferência para o banco 1, no segundo, para ele próprio, não houve. Depois 2 mais 1, 3. O banco 3, vamos somando aqui, 1 mais 2, 3, mais 2, 5. O banco 4, 2 mais 2, 4. O banco 5, 3, mais 1, 5. Portanto, quem foi o banco que fez o maior número de transferências, com maior quantia? 6. O banco 1, que fez 6 milhões de reais de transferências, ok? É uma interessante interpretação de matrizes. Vamos para a próxima. Também nesse mesmo ano, a questão 144 diz o seguinte: um quebra-cabeças consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Então nós temos aqui, olha, o quebra-cabeça é um quadrado, nós temos aqui um triângulo cinza, um triângulo escuro, certo? Esse triângulo escuro, nós temos um triângulo menor aqui, ó, escuro, depois um triângulo branco, um triângulo escuro, um branco, um pequenininho escuro, ok? Vamos lá. Uma artesã
confecciona um quebra-cabeças como descrito, de tal modo que a menor das peças, a menor, é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. Esse menorzinho aqui, portanto, é um triângulo isósceles cujos catetos são 2 e 2. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros são dadas 5 alternativas. Vamos ver qual é a correta. O que se quer? Após ser montado, quanto vale o lado do quadrado do quebra-cabeças? O que se tem? Um quebra-cabeças formado por uma sequência de triângulos retângulos isósceles. Está aqui, ó. Certo? Então, nós temos aqui um triângulo isósceles 2 por 2, tá certo? Por que o de cima também é isósceles? Porque se isso aqui é 2, essa projeção aqui é 2, isso aqui também será 2, portanto, isso aqui também é isósceles. 2 com 2 aqui vai dar 4, também é isósceles. Se aqui é 4, isso aqui será isósceles também, e assim por diante. Ok? Então vamos à resolução. Só para continuar aqui, o primeiro triângulo tem cateto 2 centímetros, né, como está no desenho. Então, resolução. Propriedade dos triângulos retângulos isósceles de cateto A. Qual é a propriedade? A hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto. Portanto, seria 2 mais 2 ao quadrado, que dá 4, raiz quadrada de 4. Tá certo? Nesse caso, seria a hipotenusa. Se esse lado que fosse A, vai ficar a raiz quadrada de 2A ao quadrado, e extrair a raiz quadrada de A2 é 2A raiz de 2. Muito bem. Então, a hipotenusa para o primeiro triângulo vale 2 raiz de 2. Essa hipotenusa, 2 raiz de 2, será o cateto do segundo triângulo isósceles da figura. Então, essa hipotenusa aqui, essa daqui é 2 raiz de 2. Se essa aqui é 2 raiz de 2, ela também, isso aqui será 2, tá certo? Aqui 2 e aqui 2. Então, continuando a figura, não vou nem fazer a continuação da análise. 2 e 2, aqui é 4, 4, 4 e 4, aqui vai dar 8. 8 e 4, 12, 12 e 2, 14, tá certo? Então, vamos lá. Então, uma outra forma de resolver seria, o cateto do primeiro triângulo retângulo isósceles será a altura do segundo triângulo vizinho. Então, o cateto do primeiro triângulo, 2, será o quê? Será a altura do segundo triângulo, né? Ó, esse cateto seria essa altura, tá certo? E assim sucessivamente vamos chegar também nos 14. Ok? Resposta A, 14. Ok? Não vamos perder mais tempo nessa análise, mas ele é interessante. Dá para a gente resolver usando Pitágoras, ponto por ponto, montando esses triângulos até chegar no maior, para acharmos o lado do quadrado, ou simplesmente observando a figura, como nós fizemos aqui. Bom, com isso nós chegamos ao final das primeiras 8 questões, das 15, né? Espero que todos tenham entendido essa questão e vamos para o próximo vídeo daqui a pouco. Obrigado.